Agora nós vamos falar sobre o movimento de escoteiros aqui em Blumenau, o escotismo. Um projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores que torna o escotismo patrimônio cultural e imaterial no município. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo a Adriana Scherer, que é diretora de métodos, chefe assistente de Alcateia e secretária de Alcateia do Grupo Escoteiro Pelicano, e o Jorge Fornazari, que é chefe assistente de Alcateia e assistente de marketing também do grupo. Bom dia, Jorge, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, muito obrigado por estar aqui com vocês, tá bom? Tá joia. Adriana, bom dia, seja bem-vinda aqui também à Rádio Itaberá. Bom dia, muito obrigada também pelo convite. Bom, como é que surgiu o Grupo Escoteiro Pelicano aqui em Blumenau? Bem, o Grupo Escoteiro Pelicano, né, ele já tinha, lá na região norte, já tinha uma ideia de montar um escoteiro lá, né? Um grupo escoteiro na região norte de Blumenau. E aí, como assim surgem os outros grupos, né? Sempre tem foram três escoteiros, né, de um outro grupo, o Grupo Cruzeiro, e eles se reuniram para fazer esse grupo, e aí começaram a fazer o grupo se reunindo entre eles em 2012, e aí em 2013 o grupo começou a formar, e aí em 2013 o Grupo Pelicano formou-se. Entendeu? E aí, em 2014, ele recebeu a parte de utilidade pública, né? Entendeu? É isso. Hoje, quantos participam do grupo? Hoje... Somos em 30, temos 30 jovens, né? Estamos agora com um baixo número, mas devido à pandemia, né? Que a gente chegou a ter já 120 membros, né? Uhum. Ele foi fundado num CI, né? Onde foi cedido o espaço, a gente não tinha sede própria. E depois passou para o Anita, foi para a Igreja Luterana, lá próximo ao aeroporto. E com a pandemia, como havia clubes de mães, coisas assim, aí foi solicitado, por regra de segurança da época, né, a gente se relocar. Então, a prefeitura acabou cedendo para a gente um espaço, agora a gente tem uma sede própria, uma sede campestre, na Vila Itopava, e aí a gente está lá, né? Então, muitos, como ficou um pouquinho... a distância ficou diferente, né? Então, os que eram daquela região não conseguiram o deslocamento para lá. Então, acabou diminuindo um pouco, mas agora a gente está no trabalho novamente de captação, divulgação, atividades junto à comunidade, ações sociais, atividades ali na Praça das Itopavas, nas associações de moradores. Então, captando novos jovens para crescer novamente, como a gente já foi, né? O Pelicano é de que modalidade de escoteiro? O Pelicano é a modalidade do ar. A modalidade do ar, Jorge. E essa modalidade é no movimento escoteiro existe o movimento base, né? E aí tem o movimento que tem a modalidade do ar, e a gente é a modalidade do ar. Estuda toda a parte de aeronáutica, assim, a parte de aviação, a parte de pássaros, né? E o contato com a natureza, né? Certo. Quando a gente fala em escoteiro, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são crianças na mata, que vem à nossa cabeça, né? Mas tem mais modalidades, né? Que trabalham, claro, todas nesse sentido da natureza, mas que exploram algo a mais também. No caso do Pelicano é o ar, tem da água também, né? Sim, são 3 modalidades, na verdade. É o ar, o mar e o base. O base seria atividades terrestres, né? O mar é referente à parte náutica, né? E o ar, a modalidade, assim, do ar. Então, a gente tem a parceria muito junto com o Aeroclube de Blumenau ali, né? A gente faz atividades ali junto com eles também. Agora, para o mês de outubro, a gente tem programado uma atividade, que eles têm um evento lá, e a gente vai estar acampando lá junto nesse período deles, e vão ter instruções de pilotagem, simuladores,
para a criança realmente estar dentro dessa parte da modalidade ar. Né? Mas sim, a gente tem a mesma coisa, atividades junto à mata, à natureza, porque esse é um dos princípios, né, do movimento escoteiro. Quando se inicia no ramo Lobinho, são crianças ali de 6 anos e meio a 10 anos, a gente vive o mundo lúdico com eles, né? Que ali a gente trabalha Mowgli, o menino lobo. Né? Então, ali a gente começa toda essa parte de integração junto à natureza, que são personagens que tem, para a gente trabalhar com a criança isso, vai trabalhando ali. E, aos poucos, vai colocando, conforme a sua modalidade, vai mudando as especialidades que a gente vai integrando ali. Né? Por exemplo, nós do ar, aí vamos integrando atividades referentes ao ar. Quando passa-se para o ramo escoteiro, que daí são crianças já de 11 a 14 anos, eles trabalham mais o sistema de patrulhas, que ali eles estão num período de se autodefinirem, autoconhecerem, que é a transição da adolescência, né? Então, ali há muito acampamento, muita excursão, jornadas, pedaladas, então tem todo esse convívio. O que vai mudar mesmo de uma modalidade para outra são as especialidades, onde eles vão poder estar, para o futuro, isso vai estar despertando a eles, quem sabe, uma profissão futura, né? Bem lembrado, né? E aí a gente também tem o ramo, o sênior, né? Que são daí os jovens de 15 a 17 anos. Ali eles já trabalham explorar, né? Que daí já são atividades mais desafiadoras junto ao ar livre, né? Pedaladas, rapel, boia cross, como tem, né? Vários outros. Assim, vai se aprimorando conforme eles vão evoluindo o seu desenvolvimento, né? E a formação do caráter, né? Espírito de liderança. A gente trabalha isso já desde o ramo Lobinho com crianças pequenas ali, para eles terem isso, né? A responsabilidade, a autonomia, né? Os seus princípios de caráter também, porque quando chega lá na frente, quando eles forem no pioneiro, por exemplo, que daí são jovens de 18 a 21 anos, ali vai trabalhar os princípios de vida. E ali eles vão trabalhar junto à comunidade, né? Fazendo, vamos dizer, aquela escola precisa fazer um mutirão de pintura, ou fazer uma obra, ou fazer uma pintura, uma reforma, uma horta. Isso, a comunidade, daí o ramo escoteiro, os clãs vão lá, se juntam e fazem. E determinam o projeto de vida deles, que eles vão ter qual o caminho que eles vão seguir para a formação deles de vida, né? Recentemente, a gente teve um mutirão pioneiro de clãs, onde se juntou de vários distritos e fizeram um mutirão em Balneário. Né? Eu acho que não tenho certeza se ele aconteceu ou ele está para acontecer, onde eles vão fazer a limpeza da orla marítima. Então, olha quantos jovens que vão se juntar lá para um bem maior, né, junto ao meio ambiente. E que trabalho de conscientização importante que é realizado, né? Olha, nesse mundo de hoje, né, o mundo tecnológico de redes sociais, de conexão, muitos pais se preocupam, né, Jorge? Pai não fica preocupado, dizendo, como é que eu vou afastar o meu filho, mostrar para ele que a vida não é online, né, cara? A vida também está aqui, é analógica, é presente, para que ele contribua para um mundo melhor. E está aí uma grande alternativa. O escotismo seja como uma grande ferramenta nesse sentido, né? Uma alternativa para os pais que querem um maior equilíbrio no crescimento dos filhos, né, Jorge? Eu vejo isso porque eu também tenho o meu filho, o Lobinho, né? Certo? E aí eu comecei no movimento como pai e vi que... O pai que levou o filho e se encantou por tudo, exatamente. Né? A gente fala, fui picado pela mosquinha. Exatamente. Então foi aí que... E aí a gente vai despertando e vai vendo aquela curiosidade, eles vão evoluindo e a gente, nossa, por que eu também não posso estar junto? Então, e aí vai... Então é uma coisa assim, e a gente vai vendo assim, né? Eu vejo aqui a Adriana, ela já tem mais de 5 anos já de movimento, ela já tem um conhecimento vasto, né? Então assim
o meu alicerce, assim, eu olho para ela e eu vejo ela, vai, ó, Jorge, é assim, assado, faz assado, é aqui, segue assim, então tudo, um ajuda o outro, e o movimento escoteiro é isso, tá? A gente ajuda e está participando junto, né? Quais os benefícios para as crianças que entram nesse movimento, Adriana? O benefício dela é justamente isso que você falou, né? Retirar elas desse mundo que muitas vezes eles estão tecnológicos. E aquela criança também criada de apartamento, né? Então, para ali... É o espaço, né? Vem para o movimento escoteiro, ela vai criando, como eu te disse para ali, no ramo Lobinho, a gente vai criando ela trabalhar em grupo, porque as crianças, às vezes, são muito individualistas, dependendo, né? Então, vão aprender a trabalhar em grupo, aprender a trabalhar o saber e o perder, porque tem muito disso, né? Hoje em dia, assim, em certo ponto, às vezes a gente, como pais, né, quer proteger demais e acaba tirando essa autonomia da criança dela se desenvolver, né? Então, vai trabalhando a autonomia, com as atividades que a gente vai começando com eles de pequenos e vai passando para os demais ramos, esse espírito de liderança, deles se terem a sua opinião, de saberem ali, quando tem determinada, que a gente chama uma roca de conselho, para determinar atividades que desejam fazer no jogo democrático, né? Desculpa. E assim vai para a tropa, vai para a sênior, eles colocarem o que eles desejam fazer, eles saberem expor isso, né? Porque lá no futuro deles profissional, eles também saberem se pôr assim, né? E terem aquele espírito de estar se desenvolvendo dentro, né? Se mostrando a responsabilidade, né? O escoteiro tem ele uma palavra só, né? O escoteiro ele sempre fala a verdade, né? Então o escoteiro é leal. Então, tem a parte do desenvolvimento intelectual que a gente trabalha, o físico, o espiritual, respeitando todas as crenças, né? A gente não tem distinção. Formação de caráter, físico, social. Essa parte social também a gente trabalha muito em pensar no próximo, né? Então, eles estarem observando ao redor, né? O que acontece na minha comunidade? De que forma eu poderia estar ajudando? Aquela entidade ou aquela pessoa precisa de uma ajuda, dele ter esse olhar ao próximo, né? A gente está formando melhores cidadãos, deixando melhores cidadãos para o nosso futuro, né? Sem dúvida nenhuma, né? É o que a gente precisa, acima de tudo, né? São de melhores cidadãos, né? De que essas crianças aprendam a dividir, aprendam a entender um não, né? Que está tão difícil hoje, tantos pais reclamam, né? Que as crianças já não aceitam mais um não. Então, isso aí, o escotismo pode auxiliar nesse sentido. E o que representa para vocês, para o grupo de vocês, como vocês receberam a aprovação desse projeto na Câmara de Vereadores, que torna o escotismo um patrimônio cultural imaterial do município? Isso pode fortalecer o escotismo aqui no município? Bem, Jorge, sempre vai fortalecer mais ainda, porque a Blumenau é pioneira, né? A Blumenau começou, o escotismo em Santa Catarina começou aqui, né? O escotismo começou em 1907 e aqui já em 1913 já teve a primeira... o primeiro grupo escoteiro aqui em Blumenau, certo? Então, a gente esteve lá no dia 19, em demais chefes e dos grupos tivemos, foi muito bem isso, e em Santa Catarina esse ano está marcando 110 anos de escotismo, né? Certo? Então, isso valoriza mais ainda isso e a sociedade, de um lado, levar, né, a Câmara e o município a adotar esse patrimônio, né? Então, ali vai fortalecer mais ainda, porque a gente vai estar sendo visto, né, com mais responsabilidades, vão olhar com mais respeito, né? E vamos estar utilizando o uniforme, né? Porque em tudo que tiver relacionado ao escotismo, né? A gente exercer assim o exercício de cidadania, né? Que é uma instituição, né? Certo? E pelas defesas humanitárias, né? Certo? A realização de campanhas sociais, né? Relacionado ao escoteiro, né? A parte do escotismo, né? E ações assim de defesa ecológica, né? Certo? Então a gente vê com bons olhos isso, todo mundo
fico muito contente com isso, e o vereador, o César Compessato, que levou a isso, o projeto está lá, foi o projeto de lei, né? Certo? E agora já estamos aguardando a sanção do prefeito. Mas a gente fica muito contente com isso, tá? Com certeza. Como fazer para ingressar no Grupo Escoteiro Pelicano? Bem, a gente tem as redes sociais, né? Com os contatos ali. Atualmente, pelo regimento, pelas regras que a gente tem da OEB, né? Que a gente tem um escritório nacional, a partir dos 6 anos e meio, a criança pode estar ingressando, né? Então, a partir dessa data, até 21 anos, independente, ela pode estar chegando ao grupo, entrando em contato, né? E, pelo menos, eu vou te passar pelo nosso grupo, né? Como funciona. Cada grupo tem tem as suas regras, né? Tem os seus... Então, nós convidamos a participar 3 sábados consecutivos para a criança conhecer, os pais participarem, verem como é que é, a forma que é aplicado o método escoteiro. Se ela se identificar, gostar, os pais, não, é isso realmente que a gente procura para o nosso filho, então é feita a inscrição e ele aí passa a fazer membro do movimento escoteiro, né? Ele vai ter um período introdutório, onde ele vai estar recebendo toda essa parte de orientação, comandos que a gente tem, né? De regras, comportamentos, tudo isso, né? E, então, mais ou menos uns 2 meses ali dessa adaptação, aí depois é feita a promessa da criança, né? Onde ela vai receber o lenço, né? Que é onde que ela vai ser definido o grupo dela, ela faz a promessa dela, né? No Lobinho são 5 artigos da lei do artigo do Lobinho, e do ramo escoteiro em diante são as 10 leis do escoteiro, né? Então, fica um convite, né, a todos os pais, tios, amigos, crianças, jovens que quiserem participar, recomendo muito. Isso tem um grande valor junto à sociedade, escolas, cursos, faculdade, empresas, né? Posso falar até por experiência própria, eu tenho 2 filhos que participaram do movimento escoteiro, um começou de Lobinho, né? E o outro começou no ramo sênior, né? Então, tiveram bons resultados nisso junto aos seus currículos depois, quando partiram para a parte profissional deles, né? E serão bem-vindos, porque eu acredito que, pelo menos até agora, as crianças que vieram participam das atividades lá, das brincadeiras que a gente faz de uma forma lúdica. Toda brincadeira, jogo, o que seja lá, eles sempre têm alguma coisa, a criança aprende sem ela perceber alguma coisa. A gente vai estar trabalhando com ela alguma progressão, né? Porque quando eles entram em todos os ramos, tem progressões que eles vão evoluindo e vão ganhando distintivos, porque vai incentivando a eles a correrem atrás dessas progressões, o desenvolvimento individual de cada um, né? E onde tem essas especialidades, que também cada um vai daí descobrir o seu interesse por alguma especialidade específica, seja do ar, do mar, né, da base, é independente, né? Porque às vezes de repente ele vai fazer lá por exemplo, que a gente teve a pandemia, teve a da vigilância epidemiológica referente à dengue, né? A pandemia também do Covid, onde que eles foram ter que buscar quais eram os sintomas, qual era o tratamento. Então, a gente fez, através de uma brincadeira, todos esses itens lá, ludicamente com eles. Então, a gente vai informando e vai ensinando também. E depois a gente faz uma outra brincadeira de fixação, né? Para ver realmente se eles entenderam. Aí, ali, a gente vai vendo o que eles absorveram e tiveram de entendimento daquilo. Então, assim, é muito gratificante, né? Em cada ramo, nas suas progressões, eles atingem um nível de... Vamos dizer, no ramo Lobinho tem o Cruzeiro do Sul, que é o distintivo máximo, né? Então, eles vão se esforçar, eles têm aquele entusiasmo de conseguir aquilo. No ramo... Depois tem a Flor de Lis, o Escoteiro da Pátria, e assim vai em diante. Eles vão ficar instigados a conseguirem isso. E qual é o comprometimento de quem entra no escoteiro?
né? Quantas vezes ele precisa participar do movimento, né? A partir do momento que uma criança, alguém entra no grupo, qual é o comprometimento dele? Assim, o indicado é como um curso que você faz, né? Porque, como eu te disse, a cada sábado a gente é o complemento do outro. Então, o certo, né, é o todo sábado, né, que a gente tem atividade, porque um vai complementando o outro, né? Então, se eles faltarem, eles vão estar perdendo conteúdos, né? Aprendizagem. Então, fica de cada um. Mas, claro, se ele tem um compromisso de família, alguma coisa, também não tem o problema do não estar vindo, do faltar. Mas todos, né, os sábados tem atividades, né, do grupo? Todos os sábados. E todas as... e daí tem atividade em sede, tem atividade externa, a gente faz acampamento, o acampamento escoteiro, né, que são barracas. Os lobinhos a gente chama de acantonamento, que daí são até em barracas, mas são em áreas cobertas. O que a gente também tem caminhadas, atividades de ciclismo, né? Fazemos bivaques também, que é um dia inteiro de atividades, integração com outros grupos. Até mês passado a gente fez uma integração com o grupo Indaiá, de Indaial. Eles eram modalidade base, terra, e nós ar. Então a gente foi lá fazer atividade em conjunto, né? Fizemos uma atividade nossa, fizemos um pouco de atividade deles, para fazer essa integração também para as crianças trocarem experiências entre si, dos grupos, cada um tem uma maneira de conduzir, né? Então, é muito bom. Acontecem os bivacs aquáticos, que reúne todo o distrito, todos os grupos aqui de Blumenau. Então, isso é muito bom para as crianças. Acontecem as atividades distritais, os acampamentos regionais também, né? Por exemplo, o ARSC, né? Que daí reúne escoteiros e sênior, são acampamentos maiores, né? Que às vezes é de Santa Catarina todo, por isso que é o acampamento regional de Santa Catarina. Então, olha quanta experiência que o jovem vai poder ter ali. Quanta troca, né? Esse adolescente que está no escoteiro, aquele jovem que está no sênior, né? Então, quando tem também de pioneiros, né? De clã, né? Então, a vigília, que eles fazem a vigília, daí passam uma noite inteira e fazendo várias oficinas, trocas, assuntos. Isso é muito bom. Não faltam atividades, não, né? Então, para entrar em contato com o Grupo Escoteiros Pelicano, nas redes sociais é só procurar por Grupo Escoteiro Pelicanos ou também entrar diretamente em contato, né, Adriana? Isso, a gente tem no Instagram, @gearpelicano, né? E é o mesmo endereço também no Facebook. Temos também o telefone de contato, que pode ser o 47991036774. Uhum. E deixa eu te passar aqui. Seria esse no momento. E então podem estar entrando em contato com a gente está passando todas as informações no Insta ou no Face, tirando as ou dúvidas. pelo WhatsApp, tirando as dúvidas. Qualquer coisa de a gente orientar também, de repente, não é da Vila Itopava, é das Itopavas, mas a gente orienta também qual é o grupo mais perto da sua região. Outros grupos, né? Que são vários grupos aqui em Blumenau, né? De escoteiro. Somos todos co-irmãos, né? Todos irmãos de lenço, então um sempre ajuda o outro e sempre se direciona. É importante a gente trazer essas crianças, esses jovens para o movimento. Né? É um movimento muito forte aqui na cidade, né? O escotismo, né? Em praticamente todas as regiões do município há um grupo de escoteiros, né? E que é muito bacana. Obrigado pela tua participação, Adriana. Sim. Né? Obrigado pela visita também aqui à Rádio Itaberá, que está à disposição também do Grupo Escoteiro Pelicano. Obrigado pela tua participação, uma ótima quarta-feira. Obrigada, igualmente. Jorge Fornazari, obrigado também pela visita, Jorge. Obrigado, Jorge. Muito satisfação de estar aqui, a gente trazendo esses conhecimentos e demonstrar mais a parte do escotismo para todos os seus ouvintes aqui da rádio. Eu conversei com Jorge Fornazari e Adriana Scherer, do Grupo Escoteiro Pelicano. Falamos sobre o movimento escotismo aqui na cidade de Blumenau.